Olá, tudo bem? Seja mais bem-vinda a um novo vídeo aqui. A gente está trabalhando sobre como você conseguir fazer um planejamento de verdade, um planejamento que te coloque no centro para 2026 e pare só de ficar repetindo aqueles padrões que você vem carregando ao longo dos anos. É como se você ficasse insistindo em só mudar a data e você esquece que o principal é olhar para não repetir os erros que você repetiu nesse ano. Então a gente já veio falando sobre a parte emocional ligada, né, com planejamento. E hoje a gente vai falar sobre não repetição de padrões tóxicos. Pode ser que você ache que você não tem nenhum padrão tóxico, mas se você não gostou do resultado que você teve esse ano, prazer, você tem alguma coisa que está se repetindo e você não tem domínio. Então hoje a gente vai olhar para essa questão, esse padrão e entender exatamente como mudar, como ajustar e fazer com que você tenha aí um ano melhor, com mais resultado, mais leveza, menos dores e uma saúde prática e possível. Certo? Então o problema não é o ano. Ah, é porque é o ano do cachorro, do periquito, do papagaio, porque disseram que o número da soma vai dar X. Não importa. Não importa como que tá essa parte lá no teu mapa astral, não importa isso. O que importa é o que você faz com as informações que você tem. Se você não está conseguindo entender isso, não adianta nada você fazer um monte de meta, um monte de plano, fazer uma lista gigantesca se você não ajustar os detalhes invisíveis que fazem com que você tropece, certo? Você não tropeça numa montanha, você tropeça nas pedras pequenas que tem no caminho e você não olha para elas. Fica com isso na cabeça. Então, o problema é a repetição dos conflitos não resolvidos, certo? O problema que não é resolvido no ano é padrão que você leva de um ano para o outro. Eu gostei dessa frase quando eu fui estudar sobre isso, porque por muitos anos eu passei por isso. Eu chegava ali, abria uma agenda nova, eu sou muito da papelaria, né? Eu abria uma agenda nova, eu colocava as informações, as metas, fazia aqueles overview, fazia os bullet journal, fazia tudo bonitinho. Chegava na metade do ano, já não estava mais realizando nada que eu tinha planejado. Por quê? Eu não levava em conta aquela carga mental que vinha junto. Eu não levava os desdobramentos. Então não adianta você falar que você quer emagrecer 10 quilos. Você tem que ter horário na tua agenda para você ir fazer academia pelo menos 3 vezes na semana por 1 hora. Você tem que considerar o trânsito, tem que considerar o trajeto, tem que considerar o timing do filho, como é que tá isso, qual é o horário da escola, como que tá o teu trabalho, qual é a tua demanda do ano. Então, se você não leva em conta esses detalhes ocultos, você não vai conseguir realizar. E aí você tem alguns padrões de fala internos que são tóxicos para você e que você às vezes não percebe. Então, por exemplo, nossa, tá vendo? Ai que anta cavalar que eu sou, fiz tal coisa. Tem gente que fala daí para menos, né? Para mais baixo. A gente tem que tomar cuidado. Ou às vezes você tem um padrão de querer agradar todo e todos e você começa a colocar na tua meta coisas que você não vai dar conta. Porque você já tem um padrão de falar sim para todo mundo. E quando você vai ver, a tua própria organização ela ficou a desejar. Entende? Então você tem que olhar quais são os padrões que você tem carregado de um ano para o outro. E na conflitologia, padrões que vêm nesse nível são crenças raízes, são crenças lá de trás, feridas da infância, que a gente teve que criar, máscaras que a gente teve que criar para a gente sobreviver emocional e fisicamente. São os nossos sabotadores internos. Se você quiser saber qual é o seu sabotador, eu vou deixar um link aqui abaixo para você fazer um teste bem tranquilo da Companhia das Letras. Você vai clicar na bolinha do lado direito, que ali ele vai, depois das perguntas que você responder, gerar um relatório ali de mais de 20 páginas, bem legal, bem completo, sobre você. Você vai olhar as 3 maiores notas do gráfico que for gerado. Esses são os seus sabotadores principais. E se você quiser aprofundar, vou deixar os meus contatos aqui para você entender melhor na tua realidade como que você pode desbloquear, parar de ter esse nível de gatilho emocional e de repetição de padrão, certo? Muito bem, então são respostas automáticas. Tudo que é gatilho, você pensa que é uma coisa que disparou e já tem uma reação. Então, muitas vezes você não tem consciência disso. E quando você tem, por exemplo, consciência dos seus sabotadores, você vai saber por que, que você age do jeito que você age. Qual é o padrão de pensamento, por que, que ele inicia na infância, qual é o mecanismo de proteção que vem associado, por que, que ele surgiu. E aí você fala, nossa, faz sentido. Então quer dizer que toda vez que alguém está me pressionando,
eu vou entrar talvez no modo esquivo, tipo Matrix, desviando dos tiros. Então você vai falar, não, mas veja bem, porque foi o céu, porque foi a lua, porque foi a união dos planetas, porque foi o fulano, porque foi o ciclano, e você não assume responsabilidade sobre o que você deveria. E isso vai fazer muito problema, porque se você coloca a responsabilidade no outro, a solução também está nele. Então você para de ter domínio sobre os seus próprios resultados. E isso vai gerar frustração, tendinites, entram os conflitos ali dos todos os ites, né? Então, grandes articulações, bursites, tendinites e afins, as artroses. Você pode ter uma gastrite associada porque você rumina esse emocional. Você pode ter alteração do seu sono porque você não consegue confiar no outro. Tem uma ferida ali de traição, talvez. E isso faz com que você entre no modo alerta, hiperrealizador, hipervigilante, em que você vê que o teu motivo de reconhecimento tá pelas coisas que você faz e não por quem você é. E isso é um problema, porque a partir do momento que você acha que você tem que entregar para o outro para você ser valorizado, você fala isso para você mesma, entende? Então tem que tomar cuidado ali. Então essa repetição de padrão, ela é uma resposta automática que você foi criando ao longo do tempo. E isso na medicina chinesa fala sobre fígado. O fígado ele metaboliza raiva, estresse, ansiedade, mas ele também é aquele que faz os planejamentos. Quando ele vê que você está comendo gordura na fisiologia, você tá ali comendo, sei lá, essa época, né, do ano, assim, final de ano, que a gente tá falando sobre isso, você pode estar comendo mais petiscos, volumes de comidas diferentes, então ele tem que se planejar pela quantidade de bile que ele vai produzir. Então, o planejar é função do fígado. O executar é função da vesícula biliar. Então, se você microgerencia as coisas, você quer o detalhe, a cor, não sei o que, a comidinha, a florzinha, não sei o que lá, e você não executa, você tem uma falsa sensação de progresso, porque a procrastinação ela ama se disfarçar de planejamento. E aí você não coloca isso em prática, isso gera uma frustração interna, tua vesícula dá ruim, você tem uma tendência também a tendinite, porque a frustração ela vem no mais finalmente assim, né? Então nos dedos, no punho, que é na hora que você vai realizar que você trava, você não consegue realizar. E aí isso vai fazer também com que você tenha as insônias, principalmente depois da 1 da manhã. Você pode ter também um pouquinho de enxaqueca ligado com essa região lateral, as TPMs aumentam. Entende que quando você faz planejamento, você tem que se colocar nele, porque senão o teu corpo ele vai gritar e vai gritar muito alto. E aí o ano ele vai se repetir. Então o fígado estagnado é aquele fígado que tá planejando, ele sabe o que ele tem que fazer, ele quer colocar em prática, mas o medo vem. O medo de crítica, o medo de erro, que são os padrões que a gente já tem lá de trás, que é o que eu estava falando antes. Na metafísica tem uma frase que eu gosto muito: toda repetição revela uma necessidade não reconhecida. Então, muitas vezes você não tem consciência de que você tem necessidade de aprovação do outro, ou então uma necessidade de reconhecimento verbal. E aí, se você não faz isso por você, como é que você quer que o outro saiba que você gosta, o que você precisa? Entende? Então, aqui na parte prática que vem do nosso vídeo, que eu gosto de trazer muitas coisas possíveis, práticas e que sejam mão na massa, para que você mude já a tua forma de agir, a tua forma de reconhecer teu dia a dia e você consiga ter resultados diferentes. Anota as perguntas ou dá pausa no vídeo e vai respondendo. Tenha sempre papel e caneta quando for assistir o vídeo aqui do canal, e caso você não seja inscrita, já te convido a se inscrever, porque eu sempre trago conteúdos que tragam essa facilidade, principalmente se você tem mais de uma expertise na tua vida. Se você for mulher, por exemplo, você pode ter a expertise de mãe, de profissional, de esposa, de filha, de amiga, e você tem que ter ali a demanda sendo atendida. E muitas vezes isso vai gerar um conflito, né? E um adoecimento, e você não sabe o que o teu corpo está querendo te dizer. Aqui eu traduzo para você e te trago condições de fazer as coisas bem práticas, bem simples, para ter uma vida leve possível, tá? Já se inscreve, já curte o vídeo, já manda para as amigas, porque elas vão te agradecer. Vamos lá. O que eu mais evitei nesse ano? Então você vai revisitar o teu ano, a gente já passou por isso no vídeo passado, caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui no card. O que eu mais evitei esse ano? Coisas que eu fugi, coisas que eu não quis resolver, enfrentar, coisas que eu me senti, né, angustiada em lidar. Anota aí pra gente. O que mais me drenou emocionalmente? Muitas vezes você está encontrando com pessoas que já não te fazem sentido, com situações que já não fazem sentido e você tem medo de falar não. Essa negligência benéfica, eu brinco que é como se tivesse recém
chegado em Chernobyl, tá um negócio ali radioativo, péssimo, que tá te fazendo mal. Você tem que ir se afastando até que você esteja numa distância segura, que aquilo não intoxique a tua vida. Então a gente vai se afastando aos poucos de algumas situações de forma benéfica para você e para a pessoa, porque às vezes, infelizmente, a gente tem pessoas na nossa família que fazem esse tipo de vampirismo emocional e vampirismo energético. Então a gente tem que saber falar não. O não mais claro é um sim possível para você, para o tempo, para as coisas que você quer realizar, para os hobbies que você quer desenvolver, as habilidades que você precisa para esse ano. Então comece a entender o que mais te drenou emocionalmente, para você justamente não repetir isso no ano que vem. Que emoção dominou os meus dias? Antigamente eu tinha uma mandala, eu desenhava, né? Vários círculos, um para cada dia, e eu tinha uma legenda de cores. Azul é porque eu me senti mais triste, roxa porque estava legal, a vermelha porque eu estava com raiva, a verde estava com esperança. Você cria a tua legenda e você pinta ali. Eu gostava também de colocar nos planners, hoje eu ainda faço isso, mas de uma forma mais fluida, não tão certinha, de acompanhamento diário, tá? Eu tenho isso já natural, já faz uns 10 anos que eu faço isso. E aí, eu tinha numa outra página, tinha essa mandala, numa outra página da minha agenda, eu tinha as coisas pelas quais eu era grata no dia e as coisas que eu aprendi. Então, de 1 a 31, né, dependendo do mês, eu tinha ali pelo menos 2, 3 coisas para cada item. E aí fica fácil de você fazer esse overview, de você entregar uma qualidade de percepção, né, do teu mês, do teu dia, para você conseguir entender. Então, qual foi o padrão, né, a emoção que mais te dominou? Isso é muito importante você saber. Que padrão eu disse que eu ia mudar, mas eu não mudei? Às vezes você falou, eu ia confiar mais, eu ia pedir mais ajuda, eu ia cuidar mais da minha saúde, eu ia ler mais. O que você se propôs a fazer na sua lista de 2020, de 24 para 25, né? E que você não conseguiu mudar. Que você falou que ia mudar, mas não mudou. Por que será que aquilo ali está acontecendo de novo? O que eu precisava e não tive coragem de pedir. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina, porque às vezes pedir ajuda pode significar muito mais do que só pedir ajuda. Pode significar mostrar uma vulnerabilidade que você não está preparada. Pode significar falar com uma pessoa que você não estava tão afim assim. Tem várias coisas por trás. O problema está aqui, mas qual é a real causa dele? A raiz está sempre um passo antes. Então é isso que a gente vai descascar essa cebola. A gente vai tirando as camadas, esses padrões não resolvidos para que você em 2026 faça diferente. E emocionalmente, fisicamente, você esteja melhor preparada para esse alavancar que você quer ter. O que então eu precisei, né, pedir, eu não tive coragem. E aí a última pergunta, que dor se repetiu de 2024 para 2025? O que eu senti que parece que foi o mesmo dia na mesma vida e que se repetiu? O que eu, né, não queria ter mais vivido e que realmente continuou? Tem vezes que é um relacionamento, tem vezes que é uma amizade, é um trabalho, é um padrão teu que você já identificou nas outras perguntas. Quando você entende essa dor, você vê que talvez você já não esteja mais, né, no nível de permanecer nela, que já está insustentável. E muitas vezes a mudança ela vem quando justamente você chega nesse ponto. Então eu gosto de dizer que a dor, o sintoma físico, o sintoma emocional, eles são grandíssimos amigos teus, que eles vão contar exatamente o que você precisa ouvir, certo? Então, aqui fica o convite de você parar para olhar essas perguntas poderosas, simples e são assim, verdade nua e crua, para você entender o que você precisa mudar para o padrão do ano seguinte, certo? Se você gostou desse vídeo, ele é um vídeo bem prático para que realmente você consiga entender como você melhorar. E o próximo vídeo eu quero trazer para você o finalmente, para você realmente conseguir virar o ano ali com qualidade. Como planejar 2026 sem surtar? Porque às vezes a gente começa a ver a lista das coisas que a gente quer fazer, a gente acha que não dá conta. Então, como você começar pelo emocional e não pela sua agenda, para que você consiga fazer realmente o mapeamento desses detalhes ocultos para você conseguir ficar bem, certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!